Olá, seja bem-vindo. Dia 6 de abril, boa terça-feira para você. Agora são 9 horas da manhã e está no ar o Bom Dia Jacareí. A gente começa trazendo a você os números da pandemia aqui no município. Segundo a última atualização, divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados até o momento 14.613 casos de Covid-19. Desse total, 13.771 pessoas já se recuperaram. Notícia boa. Ainda aguardam o resultado do exame 3.785 pessoas. Esse número tem caído durante esse início de semana. E o número de óbitos, infelizmente, subiu. Chegamos então a 354 vítimas da doença. Em relação ao tratamento hospitalar, os casos confirmados são 74 internações, sendo 39 em UTI, e já dos casos suspeitos, são 17 pessoas internadas. Até o momento, nenhuma pessoa está na UTI. Sobre a vacinação, Jacareí recebeu 38.324 doses do imunizante. Eu não sei se a gente tem a arte aí da vacinação, aí trocamos. Então foram aplicadas 34.623 doses. Tomaram a primeira 24.539 pessoas e a segunda 10.084 pessoas. Esse número representa 10,42% da população. Esse número não tem subido justamente pela falta de recebimento de novas doses, então a gente permanece em 10% da população vacinada. Lembrando que esses dados são atualizados diariamente nos canais de comunicação da Prefeitura e a gente traz tudo aqui também na TV Câmara para você. Hoje a gente recebe o presidente da Fundação Prolar aqui de Jacareí, o Alex Quadros. Alex, muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia. Bom dia, Leilane. Bom dia a todos os telespectadores do Bom Dia Jacareí aqui, do TV Câmara. Para a gente começar, a Fundação Prolar ela tem um trabalho essencial aqui no município. Eu queria que você desse um panorama para quem ainda não conhece a Fundação. Quais são os principais objetivos que vocês atuam aqui no município? Leilane, vou remeter um pouco ao passado, Em 1980, o gestor à época achou por bem acabar com a Secretaria de Habitação e instituir a Fundação Prolar, para que fique responsável pelas questões habitacionais do município de cunho social. Então hoje a gente reparte com a Secretaria de Planejamento toda a questão habitacional do município de Jacareí. E é esse papel que a Fundação Prolar tem, dentro da administração pública, e é feita essa fundação no intuito de desburocratizar o sistema. A gente sabe o quanto é moroso, o trabalho público como um todo faz parte da burocratização, mas no intuito de deixar de maneira célere foi feita a Fundação Prolar. A gente sabe que moradia é um desafio não só para Jacareí, isso Brasil afora. Existe, claro, um déficit de moradia. Em Jacareí essa realidade ela tem diminuído ao longo dos anos por meio dos programas da Fundação Prolar, mas ainda, se a gente colocar na balança, esse déficit ainda é muito alto aqui na cidade, Alex? Sim, pela Fundação João Pinheiro, o município de Jacareí tem cerca de 7.500 pessoas, precisando de habitação. Famílias ou pessoas? Famílias, desculpa. Famílias. 7.500 famílias, Esse é o déficit habitacional do município. Lógico, a gente ia ter um parâmetro mais aferido com o censo, que foi postergado por conta da pandemia. Então, é um número que a gente trabalha. Hoje, dentro do cadastro da Prolar, são mais de 18 mil pessoas, que têm cadastrado. Claro, no decorrer de toda a história da Fundação Prolar, num filtro que a gente fez, esse número caiu bastante, caiu para 8 mil. Também tem dentro desses 8 mil pessoas que já conseguiram ascender socialmente e economicamente e hoje não necessitam tanto do aporte público para poder estar tendo sua moradia, sua habitação. Você falou uma questão que foi afetada diretamente, foi a questão do censo, inclusive o orçamento, ele foi extremamente afetado, ainda está em processo aí de entendimento dessa questão do orçamento. E claro, eu queria que você me contasse de que forma que foi afetado o trabalho da Prolar. Todas as secretarias foram afetadas, mas como que a pandemia tem afetado o trabalho de vocês? A gente tem um trabalho que a entrada de qualquer programa precisa se passar por uma análise social. Essa análise social ela só pode ser feita de maneira presencial.
né? Não tem como a gente fazer um diagnóstico social de maneira remota, né? Então, o primeiro impacto é esse. Hoje a gente tem sentido muita dificuldade para estar fazendo esse trabalho cara a cara ali, né? Então, numa eventual manifestação judicial ou emergência, como tem ocorrido, a gente tem feito de modo a assegurar, né, a questão sanitária, mas precisa ser feito, a gente tem feito, mas de maneira bem restrita, né? Até porque, Alex, eu acho que você como à frente ali sabe que é um trabalho muito humano também, né? Sim. Ele vai além da burocracia, porque você precisa entender a realidade da família. Então, esse momento de distanciamento para vocês também é muito difícil. Sim, a gente está esperando um agravamento social, né? Ainda mais. A gente vai ter um pico desse agravamento posterior a essa onda, né, pós-vacinação. As pessoas estão com uma dificuldade extrema de conseguir subsídio até para comer, quanto mais para questão habitacional, né? Então a gente está esperando esse agravamento. Há uma diferença, e deixa eu fazer uma pontuação em relação ao orçamento e à parte financeira. A gente sabe também que pode haver uma arrecadação, uma queda de arrecadação. Isso impacta todas as secretarias, né? As 20, né? Entre secretaria, autarquia e fundações, né? Então provavelmente impacte também o orçamento da Fundação Prolar. Claro, né, dentre as prioridades, o prefeito vai estar, né, nos resguardando junto com a SAS, com a saúde, né, com a educação, mas a gente está esperando esse agravamento que, em qualquer crise, né, a gente sabe que as pessoas que precisam mais, né, da ajuda, são as primeiras a sofrerem, né? A gente não tem uma cultura de reserva financeira, muito menos de passar ali para os parentes, né? Aquela terra, aquela casa, a não ser ali para o próprio filho, que mal dá, né? A gente, então, chega nesses momentos, agrava bastante. São os grandes desafios, né? Falando em desafio, moradores do bairro Vila Ita estão sofrendo com as enchentes causadas pelas chuvas. A região está em processo de regularização fundiária, mas as obras ainda não começaram. Moradores do bairro Vila Ita, localizado na região oeste de Jacareí, estão sofrendo com as chuvas. Isso porque as casas foram construídas em uma região abaixo do nível adequado, não têm drenagem suficiente e estão muito próximas de um córrego, fatores que ocasionam enchentes recorrentes. Desde quando foi feita a obra do valetão que trouxe águas fluviais de outros bairros para cá, esse valetão não comporta essas águas. E desde então está dando problema nos esgotos. Quando vem a chuva, por mais que ela seja fraca, volta todos os esgotos das casas. E quando ela vem forte, como não tem boca de lobo no bairro, não tem onde a água escoar, entra para dentro das casas. A casa da Lucimari tem 3 cômodos, onde moram 7 pessoas. Além de perder móveis, roupas e alimentos, ela se preocupa com a saúde da família, visto que as enchentes trazem junto o esgoto. E essas águas que estão entrando dentro das casas são águas de fossa, água de esgoto, com bastante doença, né? E a gente tem uma quantidade grande de criança aqui, nem pela gente, né? Para o risco da lectospirose e outras doenças, né? Então dificulta muito para a gente. A nossa situação aqui está de calamidade pública mesmo. Dona Nália é moradora do bairro há 5 anos e também está enfrentando a dificuldade de perder bens materiais consecutivamente. Quando a gente vê assim, o tempo escurece tudo, a gente já fica com a mão na cabeça sem saber o que fazer. Semana passada mesmo, semana retrasada, eu estava na cidade, minha menina gritou, corre minha mãe, porque a água está entrando em casa. É muito triste, porque a gente consegue as coisas com dificuldade. Depois a gente vê a água, vem assim, para ir levando tudo assim, fica muito difícil. A realidade é praticamente a mesma em todas as residências. Rachaduras nas paredes, móveis e roupas levantadas. A Prefeitura informa que o processo de regularização fundiária começou em 2020
e tem como objetivo levar infraestrutura ao bairro, como, por exemplo, asfalto, água e saneamento. Segundo dados do Poder Executivo, são 190 lotes distribuídos em 30 mil metros quadrados que faziam parte de um projeto de loteamento não aprovado devido à falta de infraestrutura por parte do loteador. Ali na região do Vila Ita, a gente tem duas ações muito importantes. A primeira é a demarcação topográfica dos terrenos, que é o primeiro passo para a gente conseguir regularizar a área. Então, identificar as propriedades das pessoas, identificar os lotes, né, para que a gente possa dar sequência, né, na titularidade das pessoas. E também a gente vai licitar no começo desse ano, a gente terminou o projeto executivo da canalização do Córrego do Tanquinho, que é onde a gente vai canalizar o Córrego do Tanquinho para que a gente consiga mexer no nível da água para ter vazão à água, a água das chuvas que sobrecarregam ali o Vila Ita. Desde o ano passado, a área está congelada, o que significa que novas construções ou ampliação em imóveis já existentes não podem ser realizadas até o fim do processo de regularização fundiária. Segundo o secretário de Governo, por enquanto, o poder público não consegue resolver o problema das enchentes, mas a expectativa é que as obras no Córrego do Tanquinho comecem ainda em 2021. Hoje a questão da enchente não tem muito o que ser feito, né? Só essa obra que é estrutural que vai resolver, né? Hoje a gente tem um problema de a água não escoa, né? Então é um loteamento irregular, não poderia ter sido feito nas condições que foram feitas. Então o que hoje a prefeitura tem que fazer é levar a infraestrutura para que num futuro próximo isso não aconteça. A gente tem atuado tanto na área de saúde quanto na área de assistência no Vila Ita, mas a questão de enchente só se resolve com essas obras estruturais. Desafiador, né, Alex, a gente pensar nessas diversas realidades que a gente tem em Jacareí. Processo de regularização fundiária, às vezes um tanto difícil para a população conseguir entender. Eu queria que você explicasse para a gente o que significa esse processo, quais são as etapas e qual a expectativa, né, para esses bairros, que não é só o Vila Ita, tem Bela Vista, enfim, tem outros que você pode citar para a gente. Como que funciona e como estão esses processos em Jacareí hoje? Eilane, eu vou começar a definir, né, em vista da dificuldade que há das pessoas entenderem, né, e é uma dificuldade sentida até por quem vem trabalhar, né, na fundação ou na Secretaria de Governo. A REURB, Regularização Fundiária Urbana, né, eu tive um professor que ele falava que às vezes facilita para a gente entender as coisas quando a gente busca a raiz das palavras, né? Quando se fala regularização fundiária urbana, a gente tem que lembrar que regularização parte do pressuposto que algo está irregular, né? E por que algo está irregular? Porque está em desconformidade, né, com um regramento, né? No caso, as leis, né, os regramentos habitacionais e de parcelamento de solo do município e da União. Né? Quando você fala fundiária, você tem que remeter também à origem fundos, né? Que do latim significa terra. E urbana fica mais fácil, né? Urbana está ligado mais à cidade, né, do que ao campo. Então, quando a gente fala da REURB, né, Regularização Fundiária Urbana, a gente está falando de intervenções públicas, né, dentro de núcleos habitacionais, visando o quê? Mitigar os problemas, né, regularizar aquele núcleo, trazer a aporte, né, do município, né, com equipamentos públicos e, mais do que isso, trazer a segurança jurídica para as pessoas que lá moram. Por quê? A partir do momento da titulação, né, desde 1916, né, com o Código Civil, só é dono quem registra, né, e quando você faz a regularização urbana nesses núcleos, você dá a possibilidade da pessoa registrar aquele lote, aquela casa e se tornar efetivamente seu, né? Claro, para que haja essas intervenções públicas, né, como o secretário disse, é preciso haver algumas obras, né, no caso do Vila Ita, como também qualquer outro bairro, né? A irregularidade há muitas vezes pela falta de infraestrutura básica de saneamento, né, água, esgoto, abertura de vias condizente com aquele núcleo, né,
E no caso do Vila Ita, precisa-se haver uma macrodrenagem do tanquinho. É uma obra grande, né, com custo elevado, mas que também, quando se fizer, a gente sana de maneira definitiva. Parecido também ao Rio Comprido, né, aquela parte de baixo, você pega a Rua Bahia, aquelas últimas ruas ali, onde há uma ocupação, ali são áreas de preservação permanente, são áreas de alagamento, né? Em vista do Brasil, né, rico em terra, mas grande parte das ocupações se dão, infelizmente, dentro de áreas de preservação permanente, áreas de alagamento, ou seja, áreas que já não há um assédio imobiliário. Então, provavelmente, não há dono, ou é uma área pública, né, ou é uma área ainda em discussão jurídica, né, onde ocorre essas ocupações. Não é o caso do Vila Ita, né, porque o Vila Ita foi um fracionamento de terra feito pela Associação do Tanquinho, mas que, quando apresentaram para o município, né, o projeto urbanístico, houve algumas pontuações do município, né, e, infelizmente, não houve a conclusão, né. Hoje, o nosso maior problema no Vila Ita 1 e 2, vamos dizer assim, né, são áreas destinadas à área verde, área de preservação, né, próximo ali ao córrego, que no projeto inicial mesmo feito lá, né, pela associação, não havia ocupação, né. Então, essas pessoas, a gente sabe pelas dificuldades, né, e sabe de todos os problemas, não estou julgando, cabe ao poder público agora tomar as atitudes, né, e fazer o que precisa ser feito para mitigar e dar dignidade para essas pessoas, né. Imagino o quão difícil né. Eu acho que para a grande maioria da população brasileira não cai do céu as coisas, né. A gente não nasceu em berço esplêndido, né. Então a gente sabe o quanto é custoso e a gente luta para conseguir as coisas na nossa vida, né? E a pessoa, cada chuva ter essa preocupação, a gente sabe do quão penoso é. Mas, infelizmente, hoje, a gente, para resolver essa questão da inundação, precisa-se dessa macrodrenagem ali do córrego do Tanquinho. Alex, até desculpa a minha ignorância ao fazer essa pergunta, mas assim, algumas famílias, no dia que eu estive lá no Vila Ita, elas me informaram que pagaram por esses lotes, enfim, num processo, como você mesmo disse, de forma feita de forma irregular. A Prolar, ela consegue orientar, por exemplo, um munícipe que ofereceram para mim para comprar um lote numa área de ocupação X. Consegue oferecer essa informação de que aquele investimento ele não vai ser certeiro, que aquele investimento na verdade é um erro? Sim. Qualquer um que procurar a Fundação Prolar, né, mesmo às vezes que se trate de um núcleo específico, e faltou uma complementação, deixa eu só voltar um pouquinho, né? A Fundação Prolar, ela cuida da regularização social, né? Aquelas pessoas que são mais carentes. Para os núcleos que são denominados específicos, né, dá para a gente fazer uma analogia àquelas grandes mansões que estão próximos a represas, né? Ali as pessoas têm condição financeira, haja vista a própria imponência das suas casas, né, de arcarem com o custo da regularização. É um custo alto, né? Não é barato regularizar, exige, além da intervenção propriamente dita, exige uma série de estudos, né? O levantamento plano altimétrico cadastral é um deles, né? Que é aquele levantamento topográfico, né? Que vai delimitar onde é a área de cada um, assim como estudo de drenagem, Enfim, quando se trata do social, o poder público ele faz tudo de graça, né? De graça com os impostos, né? Nada de graça. Quando é um núcleo denominado específico, quando é feito uma análise prévia social e é identificado que esse núcleo é específico, as pessoas arcam com esse custo, né? Normalmente no sistema como social mesmo, fazem uma associação, cada um fraciona o valor macro, né, e cada um paga a sua parcela ali. A Secretaria de Planejamento, ela acaba fazendo ali o seu checklist
né, do que está sendo feito e em qual nível de regularização está. Quando essas pessoas nos procuram, mesmo se tratando de áreas específicas, áreas de recreio, né, de chácaras, a gente consegue consultar sim a Secretaria de Planejamento e também dar esse feedback. Eu consigo citar alguns, né? No começo, no meio do antigo mandato, né, a gente teve uma procura grande de várias pessoas falando que estavam adquirindo casas ali no Veraneio Ijau, e a gente viu que não estava batendo as pessoas que elas estavam falando que estavam entrando em contato, o valor estava muito suspeito, né? E para nossa surpresa, uma das pessoas que nos procurou à época, ela descobriu que havia pessoas praticando crime ali, eles tinham falsificado o documento e estavam vendendo lote de terceiro e de quartos, né? Pessoas que tinham adquirido estavam tendo seus lotes vendidos, né? Então a regra é sempre, quando a esmola é demais, trazendo para um jargão popular, né, é bom sempre a gente desconfiar. Então, procure o poder público antes de investir. Como eu disse, a gente sabe da dificuldade de você ali juntar um dinheiro, né? Normalmente ali, infelizmente, numa saída de emprego, as pessoas acabam juntando toda a sua reserva ali e adquirindo um lote para poder ir construindo. E se você faz isso numa área, infelizmente, de preservação permanente ou uma área que amanhã ou depois não tem como regularizar, é um dinheiro perdido. Então procure o poder público, pode procurar a Fundação Prolar, que em ambos os casos a gente consegue dar esse feedback para vocês. Perfeito. Peço licença ao Alex, a gente daqui a pouco volta a conversar com ele. Começa hoje o pagamento da primeira parcela do Auxílio Emergencial 2021, que estão com valores que variam entre R$ 150 e R$ 375. O pagamento, para quem nasceu em janeiro, vai cair na conta digital hoje, que foi aberta, né, no caso, pela Caixa Econômica Federal. O dinheiro poderá ser usado para compras, transferências e pagamentos de contas pelo aplicativo Caixa Tem, mas o saque só ficará disponível a partir do mês que vem. Só dia 4 de maio o saque estará disponível. Quem está no Bolsa Família receberá o auxílio de acordo com o último dígito do NIS, isso a partir do dia 16 de abril. O calendário de pagamento do auxílio segue o mês de nascimento dos beneficiários. A primeira parcela será paga ao longo do mês de abril, isso até o dia 30, quando receberá quem nasceu lá no mês de dezembro. No total serão 4 parcelas. E mais informações para você entender direitinho esse calendário, você pode acessar o site caixa.gov.br ou também o aplicativo Caixa Tem. A campanha de vacinação continua, mas por enquanto somente para a aplicação da segunda dose do imunizante. Quem nos traz mais informações é a jornalista Nayara Francesco. Nayara, bom dia. Nayara que está ao vivo aqui no plenário da Câmara Municipal. Quais são as informações? Bom dia, Leilane. Bom dia a todos que nos acompanham. Isso mesmo. Hoje, a vacinação contra a Covid-19 ela segue, mas apenas com a aplicação da segunda dose do imunizante. Isso porque Jacareí aguarda aí a chegada de novas doses dessa vacina. Começou agora há pouco a aplicação da vacinação na segunda dose, agora há pouco, às 8 horas, e segue aí até às 5 horas da tarde, em 2 pontos aqui da cidade. O primeiro deles é na UBS Central, que fica ali na Avenida Senador Joaquim Miguel de Siqueira, número 75, aqui no centro. E lembrando que neste ponto não tem a opção de drive-thru. Já no Educamais Jacareí, que fica ali na Avenida Engenheiro Davi Monteiro Lino, número 3.595, no bairro Jardim Marcondes, possui a opção de drive-thru. Quem for tomar a segunda dose da vacina precisa levar um documento com foto, um documento de identificação com foto e a carteirinha comprovando que tomou a primeira dose da vacina. Sem a apresentação dessa carteirinha, a pessoa não consegue tomar a segunda dose e vai perder a viagem. Lembrando que a recomendação do Ministério da Saúde é que entre a primeira e a segunda dose tem aí um intervalo de 21 dias. Em caso de dúvidas, é só entrar em contato pelo e-mail vacina.covid@jacareí.sp.gov.br
ou pelo telefone 156. Lembrando que para ajudar a agilizar o serviço dos profissionais da saúde que estão fazendo a aplicação dessas vacinas, os idosos têm a opção de fazer um pré-cadastro no portal do governo do estado de São Paulo, chamado Vacina Já. É só entrar no site vacinajá, sem um acento, .sp.gov.br. E outra informação, Leilane, que a gente noticiou aqui na semana passada, que é a campanha Vacina contra a Fome. Ela continua, então quem fosse vacinar hoje, lembra de levar o documento de identificação com foto, a carteirinha de vacinação e aí também 1 quilo de alimento não perecível para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade social que estão sendo completamente afetadas durante essa crise da pandemia da Covid-19. Eu volto com você no estúdio, Leilane. Obrigada, Nayara, pelas informações. Só reforçando uma informação que a Naya acabou de falar, o intervalo entre a primeira e a segunda dose para Coronavac é de 21 dias. Já para a vacina da Fiocruz, esse tempo é um pouco maior, então são 3 meses. Só para não ficar dúvida, né? Às vezes tomou Coronavac, às vezes tomou Fiocruz, então, para ficar bem claro, uma tem um intervalo de 21 dias e a outra de 3 meses. Voltando aqui para a nossa conversa com a Alex, a gente falou um pouquinho antes desse link com a Nayara sobre o auxílio emergencial, que volta para dar um respiro aqui para a sociedade de forma financeira. A gente sabe, né, como você muito bem falou, dessas dificuldades, desses desafios, a pessoa mal tem o que comer, quanto mais arcar com moradia. A Fundação Prolar também tem, entre um dos programas, a questão do auxílio aluguel, me corrija se eu estiver errado com o nome do programa, que tem também o objetivo de acolher algumas famílias. Como que funciona? Quem pode participar? Ainda tem vaga? Então, né, a questão orçamentária pesa bastante. Hoje o nosso orçamento está em R$1.150.000 para estar trabalhando com esse programa. Hoje estou com 146 pessoas inseridas no auxílio aluguel, né? Há uma demanda enorme, né, que a gente não consegue arcar, né? Provavelmente ali a gente vai ter que pedir um reforço do governo, já para honrar com aqueles que a gente tem, né? Acabei de sair da fundação, assinei mais 3 auxílios aluguéis para estar sendo publicado dentre os que estão sendo prorrogados, né? O auxílio aluguel é um programa emergencial e transitório, né? No máximo que a pessoa pode ficar são 36 meses, né? Tem alguns critérios, principalmente o social. Hoje, infelizmente, a demanda espontânea que a gente chama, né, aquela de balcão que a pessoa chega e fala, preciso de auxílio aluguel, muitas vezes decorrido da falta de emprego ou de um agravamento financeiro familiar, né? Infelizmente, hoje o município a gente não consegue abarcar todas as pessoas que de maneira ela vem, né? Ela vem para a Fundação Prolar para estar recorrendo a esse auxílio. Então hoje tem sido poucas pessoas que a gente consegue liberar essa demanda espontânea. A maioria delas são demandas judiciais ou demandas recorrentes da Defesa Civil, né? Aquelas áreas de risco que essas águas de março, né, que passaram, né, a gente teve que colocar algumas pessoas. Então hoje a gente tem reservado esse pequeno fôlego que a gente tem orçamentário e financeiro para essas ocorrências, né? Quisera que a gente tivesse condição, né, e a máquina de dinheiro para estar ali imprimindo e estar colocando todas as pessoas que precisam dentro desse programa, mas infelizmente hoje a gente não consegue. Daqui a pouco a gente volta a conversar com a Alex sobre outros programas também da Fundação Prolar. A gente vai para o intervalo, mas voltamos já. Pizza é uma delícia, isso todo mundo sabe. E quando a gente pede pizza com sabores diferentes, o valor fica sempre o da mais cara. Mas será que essa prática é correta? Não, e tem lei para isso. O Código de Defesa do Consumidor define que as pizzarias não podem cobrar o valor da mais cara.
Se cada sabor tem preço diferente, o total cobrado deve ser proporcional. Acompanhe esse e outros episódios de Tem Lei Pra Isso na TV Justiça e nas nossas redes sociais. Estamos de volta e a gente começa falando sobre meio ambiente. A Secretaria aqui do Meio Ambiente de Jacareí, por meio da Diretoria de Sustentabilidade e Educação Ambiental, realiza hoje das 2 às 4 da tarde, de forma remota, ou seja, pela internet, o 11º encontro do Promeia em Ação. A iniciativa visa dar continuidade aos diálogos e reflexões coletivas sobre temas como coleta seletiva com qualidade, logística reversa, ações educativas de conscientização e sensibilização, entre outros temas importantes, contando, claro, com diversos atores de segmentos do poder público, empresas, instituições e a sociedade civil que estão envolvidos, então, com as questões ambientais da nossa cidade. Para participar do encontro, acesse o site da Prefeitura que você vê aqui na sua tela, que é o jacareí.sp.gov.br. Voltando aqui para a nossa conversa com o presidente da Prolar, o Alex, eu ia chamar de Alexandre, mas você disse que é sua mãe que chama quando tá bravo, né? Alex, vocês têm diversos programas, entre eles cesta básica de material de construção, programas que fazem pequenas reformas. Sim. Isso continua ativo mesmo com essa falta do orçamento? Quem pode participar? Como é que está também essa questão dos programas que são mais pontuais da Fundação Prolar? Aqueles que já estavam em andamento, eles continuam, né? Até porque a gente consegue até dar uma agilizada, né? Uma vez que a gente está de home office, né? Então a gente consegue demandar mais tempo em relação a isso, né? Os que já estavam, sim, continuam, né? A cesta básica de material de construção, pequenos reparos, o bem-morar, né? Que visa mitigar a questão sanitária e a questão de segurança estrutural da casa, a gente já consegue dar andamento. Novos, infelizmente, né, como a entrada passa sempre pela diretoria técnica social, né, essa análise social, infelizmente a gente não consegue fazer agora. Você assumiu a pasta tem pouco tempo, mas já acompanha o trabalho da Fundação Prolar.
Nesses últimos anos, você tem algum número de quantas casas foram feitas essas pequenas reformas? Quantas famílias foram beneficiadas por esses programas? Ou é difícil também falar em números? Agora de cabeça não pegou de surpresa, né? Eu lembro que ano retrasado, eu vou falar em atendimentos, a gente teve mais de 5.000 atendimentos, ano passado mais de 2.000, esse ano, claro, cai consideravelmente, né? Mas a gente sempre conseguiu chegar ali no proposto, né? Então, se era fazer 7, 8, 10, né? Pequenos reparos, cesta básica de material de construção, né? A concessão, a gente sempre conseguiu atingir. Faço uma ressalva, né, em relação ao Bem-Morar, que é um excelente projeto, né? A gente deve passar por uma reformulação em relação a alguns programas, dentre eles o Bem-Morar. Que o Bem-Morar, ele conta com uma mão de obra voluntária vindo por parte do beneficiado, né? E infelizmente nem todos têm condição, ou às vezes têm condição, mas não tem uma condição um pouco mais técnica, né? Não é um pedreiro, não é um meia colher que a gente fala também. Então, quando precisa-se desse aporte do outro lado, a gente fica mais dependente deles, né, do que a gente. Ano passado eu lembro que ficou em 97 pessoas que já tinham sido passado pelas primeiras fases do Bem-Morar, né, e estava aguardando as demais fases, né, um estudo técnico, né, um levantamento do que poderia ser feito. Como é um recurso pequeno, né, próximo a R$10.000, nem todos os pedidos cabem esse valor, né? Às vezes precisa de um valor a mais, né? É desafiador, né? Mas os projetos que já estavam então em andamento continuam. A Suzano está com inscrições abertas para o programa de estágio. Quem nos traz mais informações para falar um pouquinho como se inscrever é a repórter Isabela Correia. Isa, bom dia. Isa já está com a gente. Bom dia, quais as informações? Bom dia, Leilane. Bom dia a todos. A empresa Suzano, a unidade aqui de Jacareí, acabou de abrir 60 vagas para o programa de estágios destinados a universitários aqui da cidade que irão se graduar entre junho de 2022 e junho de 2023. Para fortalecer a questão da diversidade, a empresa optou em aceitar diversas áreas de cursos de graduação e não exigirá um segundo idioma, a não ser, claro, para as vagas mais específicas que exigem uma comunicação direta com o mercado externo. O processo será totalmente online, 100% online, e é dividido em 3 partes. Então a gente tem a primeira parte, que é a inscrição, que aconteceu e está acontecendo agora entre o mês de março e abril. No mês de abril a gente tem a parte de avaliação e a etapa final acontece no mês de maio. O início das atividades será em agosto e os selecionados, os convocados, irão atuar em áreas como tecnologia da informação, relações institucionais, sustentabilidade, saúde, segurança, comunicação e marca, marketing, além das operações florestais, entre outras áreas. Os interessados para participar nesse programa de estágio devem se inscrever até o dia 27 de abril, ou seja, até o final deste mês, no site da CIA de Talentos. É só acessar grupociadetalentos.com.br/estágio Suzano 2021-2. Uma ótima oportunidade para os universitários aqui da cidade. Volto com você aí no estúdio, Leilane. Muito obrigada pelas informações, Isa. Durante a pandemia, diversos profissionais precisaram se reinventar e até mesmo encontrar uma outra profissão. A partir de hoje, você acompanha uma série especial de reportagens sobre pessoas que, impulsionadas pelos desafios do último ano, se redescobriram no mercado de trabalho. Há 8 anos, o Marcelo trabalha no ramo de panificação. Já o Cândia é baterista há mais de 3 décadas. Apesar de atuarem em áreas completamente diferentes, a história dos dois tem pontos em comum. Eles precisaram se reinventar por causa do coronavírus.
Com a chegada da pandemia, o Marcelo precisou fechar as portas da padaria e deixar de lado, ainda que provisoriamente, o sonho do comércio próprio. A gente tentou de muitas maneiras ainda continuar, mas é difícil, porque existem impostos, a gente tem que pagar imposto, a gente tem que pagar fornecedores, é tudo boleto, então a gente foi vendo que realmente a gente tinha que parar. O Cândia, que subiu ao palco com nomes populares da música brasileira e participou de shows para multidões, viu a crise esvaziar bares, restaurantes e roubar o emprego de quem atuava com o público. Como que você vai contra uma pandemia, né? Não, eu vou tocar, vai tocar onde? Tudo fechado. Vai tocar onde? Vai tocar na sua casa, né? Aí eu falei, cara, não posso ficar parado. O pão nosso de cada dia virou o sustento deles. A padaria do Marcelo foi para dentro do carro. Todos os dias ele vende alimentos fresquinhos de porta em porta. Atenção! Está passando na sua rua o Carro de Pães. Pães fresquinhos, saborosos, direto da padaria para a sua mesa. É o Carro de Pães que está passando aqui na sua rua. No início eu vi que as pessoas ficavam um pouco assim, meio inibido, por causa, foi o início da pandemia. Mas aí eu comecei a tomar os meus cuidados, carrego o álcool gel, né? E a cada cliente, álcool gel na mão, também para os clientes estão disponibilizados o álcool gel. E sempre de máscaras, sempre a gente, a cada vez antes de... Primeiro pega no alimento, depois pega no dinheiro. E no início da quarentena, o Alexandre, que já tinha uma certa simpatia com a culinária, aproveitou a experiência que teve ao atuar como vendedor de pães e encarou a arte de fabricar, na simplicidade do lar, pão caseiro. Quando a gente cozinha, quando a gente faz algum alimento para outra pessoa, a gente quer saber a opinião da pessoa. E aí a pessoa fala assim, gente, que maravilha! Que comida gostosa, que pão gostoso, né? E aí você fica, pô, que legal, então isso dá uma satisfação pra gente. Enquanto tudo isso não passa, fica a esperança de dias melhores. Tenho fé que vai mudar tudo isso e vai dar tudo certo, né? Não só para mim, como para todos aí que eu venho atendendo. E também nascem sonhos. Quem sabe o Cândia una o pão fresquinho com uma boa dose de música. Quero comprar um forno bacana, uma maceira para deixar de sovar a massa, que haja braço. E quem sabe futuramente um café de Cândia, né? Ontem, o ministro do STF, Gilmar Mendes, rejeitou a concessão de uma liminar, que é uma decisão provisória, para suspender o decreto do governo de São Paulo que proíbe celebrações religiosas no estado, isso, claro, devido ao aumento significativo dos casos de Covid-19. A decisão contraria o entendimento do ministro do STF, Nunes Marques, que determinou no último sábado, dia 3, em caráter liminar, que governadores e prefeitos não podem proibir a celebração de atos religiosos, desde que preservados protocolos sanitários, entre eles, lotação máxima de 25% da capacidade do local. Com as decisões conflitantes, caberá agora ao plenário do Supremo dar a palavra final sobre a liberação ou não dos cultos e missas. O julgamento está previsto para amanhã, dia 7, e a gente traz as informações para você. Alex, para a gente finalizar aqui nossa conversa, que foi muito esclarecedora, desde já agradeço. Queria que você falasse os canais de contato com a Fundação Prolar. Acredito que a maioria do pessoal da equipe esteja em atendimento remoto, mas o trabalho não parou. Elane, eu vou deixar o site da Fundação Prolar. Lá vocês vão ter todos os telefones, os e-mails, né? Que é pro-lar.sp.gov.br. Quero agradecer essa oportunidade e a abertura da TV Câmara para que eu falasse um pouco dos trabalhos da Fundação Prolar. É um momento difícil, não está fácil para ninguém, muito menos para a população, né? Mas nós que estamos no poder público, né? E no ato de confiança de vocês, nos deram essa oportunidade de estar à frente. Nesse momento eu peço também um pouco
de ajuda, porque é novo para todo mundo, né? Nós, como cidadãos também, cidadãos, né? A gente tem enfrentado isso de maneira inédita. Então, para a gente é novo desde o atendimento remoto, da gente trabalhar em casa, né? Haja vista que hoje eu estou com 36 funcionários da Fundação Prolar, né? 16 de carreira, 8 comissionados e 8 estagiários, né? 32, desculpa. Só 7 nesse momento, nessa fase emergencial, têm trabalhado. Outros a gente conseguiu adiantar férias, para que não fosse algo injusto, né? No retorno, essas pessoas ainda gozarem de férias, né? Com todos concordando, né? Preciso fazer essa ressalva, eles mesmos às vezes até falando, tem férias, posso adiantar, posso. Então, para a gente, no momento de retomada, a gente conseguir com força total. Tá? Então, primeiro eu peço desculpa com qualquer falha, qualquer má gestão nessa questão nova, né? Como eu disse, a gente está aprendendo. Estou à disposição a estar falando com todos, né? A nossa equipe, esses 7, né? Estão à disposição de todos. E é isso, a gente precisa ter fé, confiar e se guardar, porque primeiro a saúde em primeiro lugar, né? Não tem como a gente ter uma retomada morto, né? Então primeiro prezar pela saúde, pela vida, né? E depois a gente de forma conjunta lutar pelas questões habitacionais, pela primeira, né? Pela alimentação, pelas questões habitacionais e outras demais necessidades que estão dentro da nossa sociedade. Obrigado. A gente que agradece, as portas estão sempre abertas. Bom dia para você, Alex. Bom dia. Lembrando que você pode ajudar, né? A Nayara falou sobre a campanha Vacina contra a Fome, então se você for aí a algum posto de vacinação, você lembre de levar, se você puder, claro, 1 quilo de alimento, lembrando que isso não é obrigatório, você não vai ficar sem tomar vacina se não levar o quilo de alimento, mas se você puder, leve para ajudar uma família que nesse momento precisa muito. A gente fica por aqui, lembrando que ao meio-dia você confere a reprise dessa edição do Bom Dia e pode acompanhar todas as nossas reportagens por meio das nossas redes sociais. Um bom dia para você, se cuide e até amanhã.